Olá pessoal, tudo bem? Professor Maurício aqui de volta com vocês com mais um conteúdo no nosso bate-papo, né? No nosso canal aqui, Matemática Online. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que vai fazer parte da vida de vocês a partir de agora, né? Até vocês terminarem aí o ensino médio. E quem sabe, quem for seguir carreira aí na área de matemática, também vai percorrer, né? Vai perseguir vocês até a faculdade. Muito bem, se você gosta do tema, gosta de matemática, então vem comigo que nós vamos estudar a partir de agora equações do segundo grau. Certo, pessoal? Então, se você não é inscrito ainda, eu te peço para se inscrever. Tá, logo aqui abaixo tem um botãozinho, inscreva-se, compartilhe, comente e nos ajude aí na divulgação do nosso canal, né, com esse conteúdo que talvez seja relevante para outros colegas, outros alunos ou algum interessado em aprender matemática, tá bom? Quero ser sucinto porque este assunto é denso, tem muitos detalhes, tá? Eu vou tentar aqui resumir o máximo que eu puder para que vocês tenham a melhor compreensão possível deste conteúdo, tá bom? Uma saudação especial a todos os alunos do Centro Educacional de Barra Nova, aqui no município de Barra do Choça, estado da Bahia. Um abraço a todos vocês. E obrigado por estar conosco sempre aqui assistindo aula no nosso canal, tá bom? Agora chega de conversa e vamos ao que interessa. Então tá, a equação do segundo grau com uma incógnita. Bom, você já ouviu falar em equação? Equação do segundo grau. Então, é o seguinte. Vamos aqui a uma definição de o que seja a equação do segundo grau. Lembrando que vocês já viram a equação do primeiro grau lá no 8º ano, né? Onde nós tínhamos aqui um ax mais b igual a 0. Essa equação aqui é do primeiro grau. Ok? A equação do segundo grau, por definição, diz o seguinte: denomina-se equação do segundo grau na incógnita x. Isso aqui é muito importante lembrar. Na incógnita x, toda equação da forma ax ao quadrado mais bx mais um c igual a 0. Esse a, b e c, todos eles são números reais, ou seja, eles pertencem ao conjunto dos números reais, certo? Então são números. A única incógnita que nós vamos ter é a incógnita x. Professor, o que é incógnita? Incógnita é um valor desconhecido, né? Desconhecido da equação, tá? É o valor desconhecido. Então, o único valor desconhecido da equação é o x. É o famoso x da questão. Tá bom, gente? Outro detalhe aqui importante, além de tudo, né, é isso aqui, ó. A precisa ser necessariamente diferente de 0. Porque se eu tiver aqui um a igual a 0, o termo quadrado, né, o grau 2 da equação desaparece e ela tornar-se-á uma equação do primeiro grau. Então, a nunca, jamais pode ser igual a 0. Sempre diferente de 0. Tá certo?
sempre diferente de zero. Os números A, B e C são os coeficientes da equação, tá? Desse modo, o A sempre vai acompanhar o x quadrado, certo? O B vai acompanhar o x e o C é um termo independente, tá? O C vai estar sempre sozinho na equação, ok? Repetindo, o A acompanha sempre o x quadrado, o B acompanha sempre o x e o C é o termo independente. Deixa eu dar só aqui um pequeno exemplo aqui, ó. Exemplo: na equação 2x quadrado mais 3x menos 5 igual a 0, aqui nós vamos ter A é o número 2 que acompanha o x quadrado, B é o número 3 que acompanha o x e C é o termo independente aqui, ó, menos 5. Ok? Então destacamos aí os coeficientes da equação, tá bom? A, B e C. Vejam que A, B e C são números, ok, pessoal? Então vamos lá. A equação do segundo grau, ela pode ser completa ou incompleta. Professor, quando ela vai ser completa? Ela vai ser completa quando tivermos todos os coeficientes da equação A, B e C. Ou seja, o A, independente de se ela é completa ou incompleta, ele tem que existir porque ele não pode ser zero. Tá? Mas se tivermos os coeficientes B e C diferente de zero, a equação do segundo grau diz-se completa, né? Por exemplo, aqui, ó, se eu tiver x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Essa equação aqui, ela é completa. Por que é completa, professor? Porque eu consigo destacar aqui o valor de A, eu tenho, o valor de B eu tenho e o valor de C também. Tá? Então aqui, ó, B é diferente de 0 e C é diferente de 0, ok? Quando isso acontece, a equação é dita completa. Ela será incompleta se tivermos B ou C igual a 0, tá? B ou C igual a 0. Então, por exemplo, aqui eu posso ter aqui, por exemplo, ó, x ao quadrado menos 1. Veja que aqui eu tenho A, mas não tenho o B. Eu tenho A e C, tá? Ou você pode ter uma equação escrita dessa forma aqui, ó. 5x ao quadrado mais 3x igual a 0. Então observe que eu tenho aqui o valor de A, que é 5, o valor de B, que é 3, mas eu não tenho o valor de C. C aqui é 0. Portanto, tanto nesse caso como nesse aqui, nós temos uma equação incompleta, tá? A equação do segundo grau incompleta. Tudo bem, pessoal? Qualquer coisa você volte aí um pouquinho o vídeo e ouça novamente essa explicação. Ok? Vamos lá.
Então tá, resolução de equações do segundo grau com uma incógnita. Vamos começar aqui a resolver equações incompletas na forma ax quadrado ax quadrado mais bx, certo? Igual a zero. Então, vamos resolver a equação desse tipo aqui, primeiramente. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, x ao quadrado menos 3x igual a zero, tá? Nesse caso aqui, eu tenho a igual a 1 e eu tenho b igual a menos 3, certo? Não temos o c. Então, professor, mas cadê o 1 que eu não estou vendo? Olha, gente, o 1 não aparece aqui, está oculto, tá? Isso aqui é a mesma coisa que escrever assim, ó, certo? Mas não precisa colocar o 1. Quando você escreve x ao quadrado, subentende-se que o coeficiente a vale 1. Da mesma sorte, se eu colocar menos x ao quadrado, subentende-se que o coeficiente a aqui é menos 1. Tá certo? Então que fique bem claro isso aí para vocês. Vamos então ver como se resolve equações incompletas da forma ax quadrado mais bx igual a zero. Vem comigo aqui, ó. Vamos lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou resolver a equação aqui do lado esquerdo, tá? Que tem coeficientes a e b, e vamos tentar aqui descobrir uma lei geral para encontrar a raiz dessa equação. Lembrando que resolver uma equação do segundo grau é você encontrar a raiz da equação. Tá? Ok? Então, nós estamos correndo atrás da raiz. E o que é a raiz da equação, professor? É o valor do x, tá? É o valor do x. X é igual a quanto? Quando você descobriu o valor de x, você resolveu a equação ou você achou a raiz da equação. Tudo bem? Então vamos lá. Aqui eu vou aplicar um conceito, alguns conceitos que a gente já estudou, né, nos anos anteriores, lá nos 7º e 8º anos. Não sei se é assim que fala, né? 8º ano. Tá. Então, por exemplo, aqui colocar fator comum em evidência. Então, colocando o fator comum em evidência, qual é o fator comum, professor? É o fator que aparece em cada termo da equação, certo? Qual é o fator que aparece aqui? É o x. Então, nós vamos colocar aqui, ó, x em evidência. Como assim, professor? Dessa forma aqui, ó. Você vai ter x, abre parênteses, e vamos dividir toda essa expressão aqui por x, tá bom? Então, x ao quadrado dividido por x vai dar x. E professor, complicou, professor. Gente, presta atenção, divisão de potências, ó. Mesma base. A gente não conserva a base e subtrai expoente? Pois é, 2 menos 1, 1. Então não se escreve aqui, tá bom? Menos x dividido por x, você simplifica aqui, né? Sobra quem? 3. Pronto. Então x menos x, que multiplica x menos 3, é igual a 0.
Então aqui nós vamos fazer a mesma coisa com esse carinho do lado de cá, ó. Abrir o parêntese. X ao quadrado dividido por x, né, dá 1. Então aqui eu repito, porque não tem fator para dividir. Então eu tenho AX, certo? Mais BX dividido por x, o x elimina, sobra quem? O B. Isso aqui igual a 0, ok? Aqui é o termo genérico, o termo geral, e aqui a equação dada, certo? Veja bem, nós não estamos multiplicando x por x menos 3. Então, quando você multiplica dois valores e o resultado é 0, um desses valores tem que ser 0, concorda? Então aqui ou x é 0 ou x menos 3 é 0. Então aqui nós temos, ó, ou x é 0, e aqui nós temos a primeira raiz, ou x menos 3 é 0, tá? Portanto, x igual a 3. Bom, mesmo. Então aqui eu achei, ó, que x é igual a 0 ou x é igual a 3, certo? E aqui como fica? Desculpa aí, gente. É aula, muitas aulas que a gente dá e aí acaba a garganta não aguentando, né? Então aqui é a mesma coisa, ó, ou x é igual a 0 ou ax mais b é igual a 0. Se ax mais b é igual a 0 e eu quero saber quem é x, então aqui, ó, eu tenho que ax é igual, tá vendo? Pegando esse b trazendo para o lado de cá, vai ficar 0 menos b. Então 0 menos b é menos b. Mas o que eu quero saber é o valor de x. Então eu vou isolar o x e dizer que ele é igual a menos b sobre a. Ok? Esse é o termo geral. É um dos termos, uma das raízes, né? Termo geral dessa equação. Para encontrar a raiz dessa equação. Então o que eu tenho? Nós observamos aqui, portanto, que na solução da equação do segundo grau, nós encontramos duas raízes. Então, nesse caso aqui, a solução é 0 e 3. São as raízes da equação. Aqui é a segunda raiz, certo? Segunda raiz. Tá? A solução geral... Vou ter pequeno aqui o espaço, hein? A solução geral aqui, ó, vai ser sempre 0 e menos b sobre a. Ok? É a raiz da... São as raízes da equação do segundo grau. Ok, pessoal? Um detalhe aqui para vocês ir se acostumando, ó. Menos b significa o contrário do sinal de b. Se b é mais, ele vai ficar menos aqui na conta. Se b for menos, ele vai ficar mais aqui na conta. Certo? Então é sempre o sinal contrário. Menos b significa o contrário de b. Legal? Se não entendeu, volta um pouquinho a explicação aí. Eu estou indo bem devagar, bem compassado, para vocês compreenderem melhor aí
o conteúdo, tá certo? E para o vídeo não ficar também muito grande e cansativo para vocês. Agora vamos para o segundo caso, que é então resolver a equação incompleta onde aqui ó B é 0. Observe que eu não tenho B, só tenho A e C, tá vendo? Eu só tenho A e C. B aí no caso é 0, tá? Então observe aqui este exemplo. Então a medida da área de uma praça quadrada é 144 metros quadrados, certo? Aqui é metros quadrados, tá? Desculpa, a digitação foi errada. Quanto mede o lado dessa praça? Aqui já é uma aplicação do conceito. Mas o conceito, como exemplo aqui, ó. Por exemplo, isso aqui é uma equação onde não há o valor de B. Por exemplo, aqui, ó, x ao quadrado menos 9 igual a 0. Certo? Isso aqui é uma equação do segundo grau incompleta cujo valor B é 0. Tudo bem, pessoal? É um exemplo. Nesse caso aqui, ó, como a gente está trabalhando com a incógnita x, então, como a praça é quadrada, esse lado é x, esse também, esse aqui e esse aqui. E quando eu falo em área, aí vem lá o conceito da geometria. A área de um quadrado, né, é o lado ao quadrado, certo? Então, a área do quadradinho é igual ao lado elevado ao quadrado, ou seja, lado vezes lado. Como o nosso lado aqui é x, então eu vou ter o seguinte, ó, que x vezes x é igual a 144. Ou seja, x vezes x dá o quê? X ao quadrado, que é igual a 144. E você resolve isso aqui de duas formas. Ou você pensa que número ao quadrado dá 144, ou você aplica a operação inversa. É o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer aqui a operação inversa. Professor, o que é a operação inversa? É o contrário. Lembra que nós estudamos potência? Que o contrário da potência é a raiz quadrada. Ou, perdão, é a raiz, né? No caso aqui, como é x elevado ao quadrado, então a raiz vai ser quadrada. Logo, eu tenho aqui que x é igual a raiz quadrada de 144. Mas se você pensar direitinho, existem duas maneiras de eu encontrar a raiz quadrada de 144. No caso aqui, para a gente ganhar tempo, a raiz quadrada de 144 é 12. Ou seja, 12 ao quadrado é 144. Mas não é só 12 positivo. Eu tenho também que menos 12, ó, menos 12 vezes menos 12 também dá 144. Porque menos com menos dá mais. Então aqui, ó, eu preciso dizer ou informar que é mais ou menos a raiz de 144. Certo? Que vai dar mais ou menos 12. Então aqui vai dar, ó, a resposta aqui é mais ou menos 12. Certo? Mais ou menos 12. Por que, professor? Porque tanto pode ser 12 como menos 12. Então esse mais ou menos aqui, até vou ter uma explicação aqui, deixa eu ver se ele aparece. Só que ficou borrado lá em cima.
A notação mais ou menos raiz de A significa dizer que x é igual a mais a raiz de A ou x é igual a menos a raiz de A, ou seja, mais ou menos. Portanto, para escrever a solução, a solução disso aqui, você vai dizer o seguinte, ó, que a solução é 12 e menos 12. Mais uma vez, chegamos à conclusão que a solução de uma equação do segundo grau apresenta duas raízes, tá? Duas raízes. O estudo das raízes de uma equação será importante para um assunto futuro chamado função, tá? Então, é assim que se resolve uma equação de segundo grau incompleta, onde b é igual a zero. Tá certo, pessoal? E aí, a gente fecha aqui essa primeira parte do nosso conteúdo, tá? Nós vamos agora fazer alguns exercícios para poder fixar aí essa primeira parte, né, e como é que eu posso dizer? Digerir essas primeiras informações. Vou dar uma pausa agora e no próximo vídeo a gente fala então um pouquinho mais sobre essas equações e dar umas pinceladas aqui e falaremos a respeito da equação completa, resolução da equação completa do segundo grau, tá certo? Então nós vamos fazer exercícios agora. Você que tem o módulo, você que tem você que tem o livro, acompanha aí, tá? Quem não tem, pode pesquisar na internet esses exercícios e vamos tentar colocar em prática aí esse conhecimento, tá bom? Um grande abraço a todos, lembrando que você, se você não é inscrito ainda, inscreva-se. Se você se inscreveu, dê o seu like e compartilhe, certo? Vamos espalhar o conhecimento aí entre nossos amigos, tá bom, pessoal? Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula.